Boa noite, amigos telespectadores do programa Passaporte 44. Como é bom estar com você nessa sexta-feira. Você, amiga, você, amigo, já deve ter notado faixas aí na nossa cidade dizendo o seguinte: drogas não, vida sim. Pois bem, quem eu trago hoje no programa é o produtor dessa campanha, o Marcos Mota, o seu Benedito Damas de Almeida, que é o coordenador da campanha. E também o Grupo GERD, né, que é o Geromilton Ferreira da Silva, que é o vocalista e o contrabaixista, né? Nós temos também o seu Alceu D'Amico Alves, que é o gerente artístico da Continental Chanticleer, né? Segmento evangélico. Todos eles trabalham para essa campanha, né? Boa noite a todos. Boa noite. Bom, Marcos, eu gostaria de começar com você, já que a gente tem visto seu nome por aí, em todos os lugares, né, nos cartazes. Marcos, por que você se empenhou nessa campanha? Olha, eu, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo espaço que nos cedeu e quero parabenizar o pessoal do GERD por ter aceitado o nosso convite e ter vindo. Sabe, o porquê dessa luta, eu fui viciado há 24 anos, sabe? 24 anos? 24 anos. Eu, com 10 anos em Recife, na minha cidade, eu já tinha usado o primeiro cigarro de maconha, sabe? E dali eu comecei cheirando gasolina, aquela coisa toda, e tendo experiência, porque o jovem, ele vai muito na curiosidade. Eu sempre aconselho os jovens a não ter a curiosidade com as drogas. Ele procurar ler, procurar se informar, sabe? Através de professores, através de ouvir testemunho de pessoas que foram viciadas, mas ele não querer experimentar a droga, sabe? Porque o perigo do jovem na faixa dos seus 10 até seus 18 anos é experimentar a primeira vez, sabe? Porque a pessoa experimenta a primeira vez, então decorre o perigo dela prosseguir. Que entre 10 jovens, sabe? Eu posso dizer que 9 experimentaram a droga. E 2 experimentaram e não gostaram, e 7 continuaram, porque a tendência é da pessoa continuar. Principalmente o jovem que ele tem problemas de família, que ele tem o pai, mas não tem a mãe, que ele tem a mãe, mas não tem o pai, que ele tem os dois, mas os dois também têm problema de vício, não vive bem na casa. Sabe, é uma situação muito relativa. Eu tive um problema que eu era pequeno e minha mãe dizia que eu tinha que ir lá para a beira do cais lá, para me lavar carro lá, para me arrumar um dinheiro para ajudar na casa. Quer dizer, na cabeça de minha mãe, tudo bem, até na minha própria cabeça naquela época, eu ia levar aquele trocadinho para casa. Mas também na rua eu aprendia coisas que elas jamais imaginavam. Que eu, como adolescente, um garoto aí dos meus 10 anos, eu já comecei ali cheirando gasolina, depois já estava fumando maconha, sabe? Depois já fui preso no Juizado de Menor, que naquela época não existia FEBEM, né? Fui para o Juizado de Menor, do Juizado de Menor. Eu fugia, ia para a rua, depois comecei a roubar, aquela coisa toda. Sabe, foi onde eu comecei a peregrinar. Sabe, vivia um peregrino, vivia em função de usar as drogas. Que ontem eu vi no Aqui Agora uma situação de um menor que fugiu do Paraná, não sei se você viu, e ele veio lá e ficou aquela questão da família dizer que levar o menino lá para um orfanato, até pior viagem. Agora, Marcos, 24 anos 24 anos. viciado. Você tomou injetável, todo tipo Tomei de droga? todo tipo. Eu cheguei... Remédio, comprimido, tudo? Tudo. Eu tenho 13 em internação psiquiátrica. O doutor Eduardo Guenca aqui, só ele me internou 4 vezes. Só ele. Entendeu? O doutor Eduardo Guenca aqui do hospital psiquiátrico, é também médico. E você também usou outros caminhos para largar da droga, né? Certo? Por exemplo, médico, remédio... eu sempre... Você queria também largar, mas não porque, sabe, Josiane, todo viciado, ele almeja a sua libertação, mas por questão de ajuda, por questão muitas vezes de força, que muitas vezes o elemento não tenha, então ele não sai. Mas todo elemento que bebe, que fuma, que tem uma vida ruim, é uma vida atentada pelo demônio, que toda coisa do mal é coisa do demônio, você entendeu? Ele tem, enfim, no fundo, ele tem a vontade de se libertar. Porque por mais ele está errando agora, ele está vendo que aquilo está prejudicando ele, mas no fundo, aquilo está saciando aquelas vontades materiais dele, mas no fundo o espírito dele almeja a vontade de libertação. Quer dizer, e qual foi o caminho que você realmente se libertou? Olha, como o seu Benedito fala, o médico ele chega até um certo ponto, o psiquiatra ele vai até um certo ponto. E Jesus não, Jesus ele entra na vida da pessoa, sabe, e ele te limpa todo.
Sabe? Você abre o coração para ele, é só abrir o coração. E ele te limpa, ele te tira todas as amarguras, ele te tira através das orações. Principalmente a necessidade de usar droga. De usar droga, todas aquelas coisas carnais, porque a droga, a bebida, é tudo coisa da carne. Sabe? Não é coisa do espírito. Sabe? Eu até hoje eu sou tentado, sabe? Às vezes eu vou conversar com amigos meus aí da cidade aí, que vêm me oferecer droga. Sabe, eu não sei se é mandado pelos outros para querer puxar meu tapete ou coisa assim, sabe, que veio, às vezes até mandado pelo próprio traficante, eu não sei por inocência do cara. Você também já foi traficante ou não? Não, olha, traficar, eu não trafiquei, eu não tenho nenhum processo, sabe, de tráfico, sabe, mas eu tenho porte, eu ajudei, assim, também a traficar, nunca assumi aquela postura de traficante, né? Certo. Mas eu ajudei, assim, sempre, porque o jovem é o seguinte, ele pega uma quantia agora, por exemplo, eu pego uma quantia aqui de sua mão, né? O senhor Benedito, ele usa também, mas ele não quer ir lá no canal mesmo que vende, então eu já passo um pouco para ele, quer dizer, um tipo de uma... entre amigos ali, entre aquele traficante forte, aquela coisa assim de querer e tal, eu nunca fui. Quer dizer que o único caminho foi Jesus, né? Foi Jesus Cristo. Agora, conversando com o seu Benedito, que é o coordenador da campanha, né, seu Benedito? Boa noite. Boa noite. Por que o senhor também desempenhou esse trabalho na campanha Drogas? Não, Vida Sim. Olha, essa campanha, para situar primeiro o movimento, né? Começou em meados de 92, uma primeira campanha pequena que o Marcos fez junto à Casa de Oração Filadélfia, com o pastor Dionísio. E ele, nesse trabalho dele, me encontrou. E eu, faz cerca de 2 anos e meio, a 3 anos, que eu venho estudando a Bíblia. E nesse estudo eu vim descobrir que a vida foi muito boa para mim, em termos de família, em termos de filhos, em termos de casamento, e mesmo um lar equilibrado, bem suprido, completo. Então eu cheguei nessa idade estudando a Bíblia e eu criei para mim mesmo a vontade de fazer alguma coisa para a humanidade. Isso seria um trabalho que eu iria dedicar um tempo do meu tempo para aquilo que não é de interesse direto meu, mas que é para servir o próximo. Então, objetivamente, eu entrei nesta campanha porque foi como me revelou o caminho como fazer um trabalho. Isto porque também na Bíblia eu fui ter contato com o cristianismo. E o cristianismo, das 22.000 religiões que existem no mundo, cerca de 22.000, é a única que é capaz de recriar uma pessoa espiritualmente. E a gente aprende também na Bíblia, isso é um estudo que eu tenho feito pela televisão, através de Valnice Milhones, é uma missionária com 29 anos de trabalho em cima da palavra de Deus. E nesse trabalho, resumindo, a gente tem uma ideia assim que o ser humano, ele tem carência de 3 necessidades básicas. Não supridas, ele vive mal. E Deus supre essas necessidades se ele tiver um relacionamento normal com Deus. Mas essas 3 necessidades são amor, compreensão e aceitação. Em qualquer ambiente da vida, mesmo no trabalho, na casa, no lar, na igreja, se a pessoa não estiver suprindo esses 3 itens, essa pessoa não vive bem. Como o conceito de amor é um pouco vasto, e às vezes é como se fosse assim, mal interpretado, a gente fecha a ideia de amor em 3 palavras, como sendo verdade, justiça e respeito. Quem anda em amor deve andar na verdade, na justiça e no amor. Agora, no caso do drogado, pelo que a gente pôde ler e conversar e entender, a deficiência dele no lar está ligado à aceitação. O maior caso está na aceitação. Geralmente, ou compreensão, o filho não é compreendido. E aí vem o estado daquela transtorno íntimo da natureza dele. Porque existe também uma falsa aparência que a pessoa
é religiosa, entre aspas, porque frequenta um culto, mas nos atos dele, no relacionamento real dele, ele se enquadra na categoria de um ateu prático. Embora ele fale o nome de Deus, mas ele não traduz, talvez, é o que a gente acredita, que o cristianismo como religião, ou como recriação, ou como ela está na Bíblia, não é levada na vida de cada um. Vamos supor assim, um culto leva as pessoas 1 hora por semana, mas a semana tem 168 horas. Ele acha que, naquele instante, o comportamento dele, a atitude dele correspondeu na adoração ou na louvação, ele parece que sai do templo, acabou o compromisso. E o que nós aprendemos na Bíblia? Que não há um tempo separado. Se a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, o Espírito Santo habita em nós, então nós estamos na rua, no trabalho, em casa, à noite ou de dia, transportando esse templo e tem que viver dentro desses padrões. Ok, agora vamos conversar então com o Jeromilton, né, Ferreira, que é o vocalista e contrabaixista do Grupo GED, né? Boa noite. Boa noite. Fala um pouquinho pra gente desse seu trabalho maravilhoso, que eu já tive a oportunidade também de assistir, que é muito bonito, dedicado, né, a só canções evangélicas, né? Sim, só canções evangélicas. Nós temos um grupo já há 9 anos. A minha família, meu irmão, o pessoal que pertence ao Grupo GED, nós crescemos praticamente envolvido com a música, porque meu pai foi dono de salão de baile. Então nós já viemos praticamente de berço, envolvido com a música, mas não a música evangélica. E a partir do instante que nós tivemos uma experiência com Cristo, que é a experiência que realmente consegue mudar as nossas vidas. Entende? Não é uma lavagem cerebral, não é. A partir do instante que você acha que alguém pode preencher a tua vida, que alguém pode mudar a tua vida, que alguém pode te ajudar a caminhar realmente. Transformar mesmo. Exatamente, né? exatamente. Então, nós passamos por uma transformação, entende? Quando aceitamos a Jesus Cristo, aí deixamos todo o estilo de música que antigamente nós exercíamos, que nós tocávamos, para fazermos música evangélica, para tocarmos música evangélica. Por quê? Porque a nossa música, ela não produz uma tristeza, não leva a pessoa à depressão, não leva a pessoa a um estado bem popular, à fossa, entende? Como determinadas músicas têm levado as pessoas. Às vezes as pessoas estão tristes, colocam uma música para ouvir e fica mais triste ainda, mais magoada. Não. A nossa música é uma música que conduz as pessoas a Deus, entende? Que conduz as pessoas a Deus pensando para frente que nós podemos todas as coisas nele, que nós podemos conquistar todas as coisas com a ajuda dele, com a participação dele. Entende? Então nós passamos a cantar músicas evangélicas a partir dessas experiências que nós tivemos com Deus. E estamos até hoje, já fazem 9 anos. Jeromilton, você conheceu esse Jesus, esse grande Deus maravilhoso, através da felicidade ou da amargura? Porque Deus dá oportunidade para todos, né? Um conhece pela felicidade, um pela tristeza. Você, que momento conheceu Jesus? Olha, eu conheci Jesus numa incógnita da minha vida. Numa incógnita na minha vida. Eu fui para a igreja com 5 anos de idade, entende? Porque eu era o acompanhante da minha mãe. Minha mãe já há muito tempo é crente, e com 5 anos eu acompanhava para a igreja, mas eu não tinha uma experiência. Por quê? Porque você não sabe definir, entende, o que você quer na realidade com essa idade. E eu fui no momento da adolescência, numa incógnita, entende? Quando você está procurando alguma coisa para preencher. Quando você se deita e você se sente vazio, você vai para um baile e você vê que aquilo é tudo passageiro, entende? Enquanto você está no salão de baile, você está contente, está com seus amigos, mas acabou o salão de baile, acabou tudo. Acabou o baile, acabou tudo. Você volta para casa e está vazio novamente. E você, na realidade, não podia fazer nada por ninguém, não podia ajudar ninguém, entende? Então, eu tive uma experiência num momento de incógnita na minha vida. Foi quando Cristo entrou na minha vida, aí eu pude entender que eu podia ajudar muitas pessoas, entende? Muitas pessoas, muitos amigos a se achegar a Cristo e a ter uma experiência com Cristo e a largar todas aquelas coisas que na realidade produzia mal para as nossas vidas, não produzia segurança nos pais,
Os pais estavam sempre preocupados onde está meu filho, com que companhia está meus filhos. Como ele vai voltar para casa, Como ele vai voltar para casa, qual vai ser o amanhã dele. Entendi? Eu tive muito apoio com relação à família. Eu acho que hoje convém até falarmos que a família, na realidade, é uma base para o jovem. Você pode perceber que quando existe uma falta de estrutura dentro do lar, quando os pais não conhecem a sua posição realmente, qual é a posição de pai, qual é a posição de mãe, os filhos crescem, entende? Sem saber também, sem conhecer até mesmo a posição de filho. Então eles ficam vulneráveis ou ao pai ou à mãe. Se o pai é uma pessoa que usa drogas, é uma pessoa que agride a mãe, é uma pessoa viciada, a tendência do filho é acompanhar o pai, porque é o exemplo que ele tem dentro do seu lar, é o exemplo que ele tem, que está formando o seu próprio caráter. Então, eu tive muito apoio da minha mãe, né, de que em instante algum se desvinculou. Pelo contrário, ela me incentivava. Não, filho, vamos para a igreja. Nós trabalhávamos no salão de baile, mas ela estava sempre incentivando, filho, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E até o instante que nós tivemos um encontro verdadeiro. Teve um encontro verdadeiro e a partir desse encontro todas as coisas mudaram. Todas as coisas mudaram. Não que nós somos diferentes das pessoas, não que exista uma parede de diferença diferenciando as pessoas, não. Hoje nós sabemos que todos os problemas desse mundo existem, nós somos afligidos por ele, mas nós temos alguém que luta com a gente, alguém que vai na nossa frente, alguém que, opa, peraí, agora você não vai aguentar, deixa comigo. Você entende? Então, existe alguém cuidando da gente. Segurando o fardo. Exatamente. Né? Existe alguém nos carregando, nos ajudando quando nós não temos força para caminhar. Então isso foi importante para mim na minha vida. Foi esse encontro que me levou 9 anos, 10 anos praticamente no GERD e com esse objetivo, proposta de resgatar o máximo de vida possível através da nossa música, através das nossas palavras, através daquilo que nós nos propomos a fazer. Cantar uma música que vem de Deus, que é inspirada por Deus e que pode conduzir as pessoas a Deus. E é somente isso que Deus quer, né? Que a gente Exatamente. resgate as vidas, né? Que estão perdidas. Nós vamos chamar um pequeno intervalo, voltamos já já. No próximo bloco vamos conversar com o Alceu D'Amico Alves, que é gerente artístico da Continental Chanticleer, né? Que faz também um trabalho como segmento evangélico, trabalha no Grupo GERD também. Voltamos já já, aguardem. Estamos de volta com o programa Passaporte 44. Vamos conversar agora com o seu Alceu D'Amico Alves, que é gerente artístico da Continental Chanticleer e que faz um trabalho nas canções evangélicas. Boa noite, Alceu. Boa noite, Osiane. Boa noite aos telespectadores do Passaporte 44. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer enorme vocês estarem no nosso programa. Fala pra gente desse trabalho maravilhoso, né? Da canções evangélicas. Olha, eu considero, e a gente como é evangélico fala exatamente isso, é um ministério. Nós estamos aqui, por exemplo, né, em Itapetininga, falando de vida sim, drogas não, vida sim. Por quê? Exatamente nas nossas mensagens musicais, na nossa mensagem falada, existe exatamente este palavreado sincero de coração. A nossa música evangélica, é onde eu trabalho na Continental, que tem tanta coisa, tanta dupla sertaneja maravilhosa, tanto disco bonito, e também eles sentiram no coração de me contratar para termos um segmento evangélico. E nesse segmento evangélico, e bem disse agora há pouco o Jerome Milton, a gente procura produzir músicas que falem de Deus e que sejam inspiradas em Deus. E através dessa música, nesse palavreado que eu disse anteriormente, a gente leva uma mensagem de demonstração às pessoas que existe uma esperança, apesar de haver problemas sérios, apesar de pessoas se sentirem no buraco, lá no abismo, existe uma esperança, e essa esperança se chama Jesus Cristo. Ele disse o seguinte, e nós levamos esta mensagem na Continental, no GERD, nesse evento aqui e outros eventos do Brasil. Ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e mais do que isso,
Aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então existe alívio em Jesus, existe descanso em Jesus. E é esta mensagem que a gente passa através dos discos e do nosso próprio trabalho pessoal, como vai ser Vida Sim, Drogas Não, aqui em Itapetininga, ou outros trabalhos para o Brasil que a gente realiza. Nós levamos uma mensagem de libertação e temos vivido essa libertação na nossa vida. Que coisa muito linda, né? Agora fala pra gente como é que surgem essas músicas. Vocês se inspiram, vocês acham que tem a presença do Espírito Santo e aí que nasce a verdadeira música, quer dizer, a verdadeira mensagem de Jesus, é isso? É isso aí. Olha, uma coisa que a gente aprendeu pela própria Bíblia. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo a tantas pessoas. Hoje, nós sabemos que a Bíblia traz toda uma mensagem e é completa. Não adianta eu ficar inventando. A palavra de Deus já nos foi revelada completamente. Mas a gente recebe canções de Deus que falam dessa palavra. E uma palavra que a própria Bíblia diz. Isso é muito bonito, está em João, né? No começo, no princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E pela palavra, em Jesus, é claro, tudo que não existia passou a existir. Então, a partir do momento que nós entendemos que o Espírito Santo, que é o nosso Deus também, porque nós cremos realmente no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e o Espírito Santo ele nos inspira, porque também a Bíblia revela que nós somos o templo do Espírito Santo, e como morada de Deus, como morada do Espírito, é Ele que nos inspira nessas canções. Então eu, Jeromilton e tantos outros, o Carlinhos que pertence ao Gédio, de vez em quando a gente tem inspirações assim que a gente não é daqui, não pode ser. E é verdade. Cada coisa que a gente até se arrepia, porque é linda, vem de Deus. Aleluia. E muitas vezes também... A gente sente essa vibração, até a diferença de você fazer um programa, quando a gente fala em Deus, em Jesus, sabe? Parece que a energia é outra. Eu me Sem sinto dúvida. assim, sabe? Uma outra pessoa. A gente Porque transforma Deus é poder, mesmo. né? Exatamente. Deus é poder. Essa E energia como- é poder. E eu acho que eu gostaria de passar isso a você, que está na sua casa, que como nós somos moradia de Deus, nós temos que preservar o nosso corpo, o nosso espírito. Ele tem que estar são, tem que estar sadio para a presença de Deus. Então vamos conservar, né? Conservar evitando o mal, as drogas, né? drogas. Não é verdade? Viu, José? Nós chegamos a um ponto tão lindo das nossas vidas que muitas vezes nós transformamos a nossa música no que foi o passado, no que foi o passado e no presente, naquilo que Deus fez, naquilo que o Espírito fez nas nossas vidas, a transformação radical, e falamos até de um futuro que nós cremos profundamente, que nós iremos alcançar, temos certeza que iremos alcançar. Nós traduzimos tudo aquilo do passado, como foi realmente o passado, e transformamos em bênçãos que Deus tem feito hoje nas nossas vidas. Muitas vezes na nossa música existe um testemunho da minha própria vida, o que foi o passado e o que é o presente e que vai ser o amanhã. Porque confiamos plenamente, amplamente naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Agora, Jeromilton, você nesse trabalho, eu gostaria até que o senhor se pudesse falar também, o senhor Benedito, o Marco, vocês que estão trabalhando, vocês não estão sentindo, porque às vezes eu sinto isso, que as pessoas estão voltadas mais para Deus, parece que o número de conversão tem aumentado. Aumentando, né? Ou é a gente que está envolvida nesse meio que sente? Será que a gente está vendo demais ou realmente isso está acontecendo? Tem Tá aumentado, acontecendo, sim. sabe? Uma opinião minha, eu gostaria até que o Alceu expressasse a opinião dele, também nesse sentido. Eu vejo da seguinte forma, Josiane, o povo no Brasil, que é a minha terra, é onde eu vivo, você entende? Quando falta as coisas na vida das pessoas, a própria situação econômica do país, entende? Está na situação que está. Então, as pessoas começam a ter carências de muitas coisas. E as pessoas chegam a uma situação tão drástica da sua própria vida que não encontra a solução, às vezes, nem no próprio dinheiro, às vezes, nem no seu próprio salário. Então, existe uma procura além do recurso financeiro, além do recurso material, que é um problema físico, e às vezes você não tem condições de tratar o seu problema físico, entende? Você chega num determinado ponto, você fala, só Deus pode resolver essa situação. As pessoas têm que ser chegadas a Deus também por causa disso, por causa da situação, dos problemas de saúde, dos problemas econômicos da nação, que conduz também as pessoas a um desespero tão grande e as pessoas acabam procurando quem realmente pode solucionar, quem realmente pode ajudar.
Entende? Esse dá força, esse dá alegria, esse traz unidade dentro do lar, traz unidade na família, ensina o respeito. Você começa a respeitar as pessoas, a respeitar o ser humano. E eu creio que quando você se expressa dessa forma, a sociedade, na realidade, abre as portas para você. Porque você demonstra no seu semblante, na sua vida, no seu viver diário, que você é uma pessoa digna de confiança. E está pronto a contribuir com o crescimento dessa nação, com a retomada do crescimento, como as pessoas têm falado ultimamente. O interessante é que Deus quer que todos se salvem, que todos tenham alegria, que todos tenham gozo, quer dizer, alegria no coração. É o desejo de Deus que todos sejam abençoados. Então, Ele já fez a parte dele. Jesus morreu na cruz. Agora, a coisa importante é que algumas pessoas que têm encontrado isso, tem repartido, isso que é importante. E nesse repartir é que a gente está vendo o crescimento, que a gente está vendo exatamente a ação de Deus na vida das pessoas, como disse bem o General Milton, numa situação difícil que o Brasil passa, ou outras nações. Então, é exatamente a condição de entender que o que a gente tem recebido de graça estamos dando. Então, essa ação e essa vontade de Deus em querer abençoar a todos, é que está fazendo com que muitas pessoas se encontrem com Ele e gradativamente eu vou entender que um dia eu vou dizer que o Brasil vai ser a nação bendita, porque a Bíblia diz, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E tenho certeza que o Brasil vai dizer, olha, não há tanta porcaria e sim para Deus, sim para Jesus. Exatamente. Pois não. Podia entrar, eu tenho uma anotação aqui, porque hoje eu sinto que as pessoas ou perderam muito tempo no aprendizado, não sei quem falhou aí, não é o caso de julgar, mas eu não diria assim que as pessoas não houve uma intenção de ensinar. Talvez a própria evolução, esse contato com a tecnologia que de repente trouxe o metrô, trouxe o liquidificador, é isso, é aquilo, mas desviou a atenção. É como se a humanidade, ou se não a nível de Brasil mesmo, o povo caminha e deixou o lado religioso de lado. Embora a gente diga assim, haja uma prática religiosa, mas um conhecimento não. Então, como o que eu observo, é o que eu estou sentindo, nós temos diante de nós o mundo de Deus e o mundo dos homens. Essas dualidade. O homem se inclina para Deus, ou para o divino ou para o terreno. Então essa dualidade hoje está pesando muito do lado do terreno. Então quem comanda as ações dos homens hoje, predomina, eu considero mais de 70%, chamado orgulho. E orgulho é o comando mental que leva a buscar a glória dos homens. E se todos estão trilhando nessa direção, esse mundo chamado Deus é amor foi encostado, foi deixado de lado. Então é difícil uma pessoa entender, mas se Deus é amor, por que tem tanta doença, tanta miséria, tanto tal? Na verdade, houve uma predominância de um poder espiritual maior que está comandado pelo orgulho, que no fundo é o que nós chamamos de demônio. O pecado, né? Olha, nós estamos para encerrar o programa, infelizmente, porque o papo está muito bom. Então eu gostaria que cada um deixasse sua mensagem aos nossos telespectadores. Ao seu? Então, começa por mim. Eu quero dizer às pessoas que me assistem, se você se sente no fundo do poço, ou se você tem alguém na família que está no fundo do poço, ou se você conhece pessoas que estão assim, saibam, Deus é amor e Jesus tem poder de mudar a sua vida. Só você querer. Primeiro, Milton. Eu gostaria de falar aos empresários de Itapetininga, as pessoas que realmente podem colaborar para que esse evento seja um sucesso em Itapetininga, vidas sejam resgatadas de verdade e apoiem esse trabalho. Nós estamos vindo para fazer esse trabalho com o apoio do Marcos Mota, do seu Benedito, e nós gostaríamos que os empresários dessa cidade dessem a sua contribuição, a sua parcela, a sua ajuda, realmente procurando o Marcos, o apoiando financeiramente. Ele tem trabalhado muito em prol desta causa, e eu creio que deveria ser uma preocupação não só de Itapetininga, mas do nosso país, do nosso governo federal e estadual. Ajudem, apoiem o Marcos para que Deus socorra essa nação. Seu Benedito. Bom, eu queria deixar esse
aviso que nós temos um convite, até iremos aproveitar seu programa, Pois não. para dizer que no dia 25 de fevereiro deste mês, às 20 horas, lá no Salão Nobre do Instituto de Educação Peixoto Gomide, cedido pelo diretor Reinaldo Luiz Vieira, através de uma pessoa que está nos apoiando nesse trabalho também, É o senhor Afrânio do Melo Carmo. Franco de Oliveira Melo, junto aos empresários, e nós então deixamos esse convite, onde vamos detalhar o projeto dessa campanha Drogas Não, Vida Sim. Muito obrigado, Marcos, sua mensagem. Eu gostaria de deixar minha mensagem às esposas, às mães, às namoradas, todas aquelas pessoas que estejam no desespero, que não desesperem. Eu digo para vocês que minha mulher lutou durante 5 anos. Olha que eu era uma pessoa que, quando eu me encontrava drogado, eu batia, eu quebrava tudo dentro de casa. Muitas vezes eu encontrei ela chorando, orando por mim. E que se alguém na casa agora tiver algum filho, algum marido com problema de álcool, de droga, que entregue na mão de Deus. Que só Ele, só Jesus mesmo, entregue, ore e entregue na mão dele, que um dia Ele vai libertar essa pessoa. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado e que Deus realmente continue agindo na vida de vocês. E parabéns por esse trabalho maravilhoso, viu? Tá? Que Deus ilumine sempre o caminho de vocês. Muito obrigado, viu? Bom, como o Geromilton falou dos empresários, eu gostaria muito mesmo, de coração, agradecer ao Supermercado Pão de Mel, especialmente ao Bob e sua família, que colaborou com esse programa, que está nos apoiando, que foi por ele, por esse apoio, que o programa de hoje saiu. Aleluia. De uma certa forma, ele está colaborando, né, com essa campanha Drogas Não, Vida Sim. Muito obrigado a vocês todos, a essa família maravilhosa. Que Deus ilumine vocês. Que Deus o abençoe. E também gostaria de dizer a vocês que está aí, né? Chegando no final de fevereiro, nós vamos fazer o sorteio da compra no valor de 500 mil cruzeiros. Para ganhar, basta escrever para o programa dizendo qual é o supermercado que vende mais barato. É claro, Supermercados Pão de Mel. E mande sua carta à Rádio Difusora. No final de fevereiro, nós estaremos fazendo sorteio, tá? E que a sorte esteja com você. Só escreva, é só isso que você tem que fazer. Nossos agradecimentos a Dalva e a Marisa e a Licaque Boutique. Uma boa noite a todos e um bom fim de semana. Estaremos de volta na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.